Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus, de algo que Deus tem falado comigo de forma muito forte. Quero convidar você a ler comigo Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, dos versos 16 a 21, que diz assim: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos procurarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Queridos, esse texto me faz pensar o seguinte: eu por muito tempo ouvia na internet muitas pregações. Por quê? Pela uma necessidade de alimento espiritual. Então eu ouvia muitas pregações, claro, sendo honesto, não ouvia qualquer um. Tinha um filtro com pregadores que caminhavam numa linha que eu acredito. Mas eu observei que as pregações que eu estava ouvindo não me alimentavam direito. Era como que só estivesse fazendo lanchinho. Por quê? Porque as mensagens que eu ouvia tinham um enorme apelo emocional. E o que isso quer dizer? Esse apelo emocional tira o foco do Criador, do Deus, do Cristo. Esse apelo emocional te leva a olhar para as coisas que Deus fez, faz e pode fazer, mas não te leva a olhar para Ele. E também te leva a olhar para você mesmo, para as suas necessidades, pelos seus anseios, pelos seus desejos. Aí, o Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versos 20 e 21, diz assim: Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Aí, ele diz: olha bem, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então, Paulo fala assim, se é que tendes ouvido. Essas mensagens com apelos emocionais tiram o foco. É como o copo d'água, a caixinha de promessa, o caderno de oração. Tira o foco
da mensagem real que é o Cristo. A mensagem é para apresentar o Salvador, não só mostrar o milagreiro, aquele que resolve o problema, o gênio da lâmpada, se é que você me entende. E eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: você tem ouvido de Cristo ou sobre Cristo? Você tem ouvido de Cristo ou sobre Cristo? Ouvir de Cristo é ouvir dele, da sua palavra, daquilo que ele tem para nós sobre ele mesmo e sobre suas promessas. Mas sobre Cristo é genérico. É só sobre o que ele fez, faz ou pode fazer. É como alguns pregadores: olha, tem promessa para você, aqui tem uma bênção para você. Frase genérica que, se você parar para observar, não aponta para Cristo, apesar de falar dele. Ela aponta para o homem. É uma mensagem antropocêntrica, onde o centro é o homem e suas necessidades, não o Criador, não o Salvador, não o Libertador. E Romanos 10, todo ele está tratando dos judeus que tiveram oportunidades diversas a partir de mensagens. Paulo vai dizer no verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, eles estavam preocupados com as suas obras, com as suas capacidades, com aquilo que eles entendiam que era o correto. Mas você tem ouvido de Cristo ou sobre Cristo? As pregações, primeiro, a gente observa que as pregações são apelos emocionais apenas. Estão tentando convencer as pessoas por apelo emocional. Eu concordo muito com a fala do pastor Rodrigo Mussolini, que ele diz o seguinte: falsos pregadores geram falsos crentes. Por quê? Porque eles ouvem falsas pregações com apelos emocionais e vão propagar isso. E vão viver achando que é meramente isto. Em segundo lugar, falar sobre Cristo e não de Cristo é só contar a história. É só contar a história. Precisamos falar de Cristo. Parar com essa ideia: olha, aqui tem bênção, você vai ser abençoado, você vai ser você. Porque não é você, não sou eu. É Ele. É Ele, para Ele. Paulo ainda diz, em outra passagem, que nós nos movemos por Ele, para Ele e por meio dEle. Então o centro tem que ser Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, que nós possamos fugir dessas pregações antropocêntricas, genéricas, água com açúcar. Então, vamos buscar o Cristo e falar dele, por ele e por meio dele, não com apelos emocionais, com técnicas para mexer com seus sentimentos mais profundos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e abra nossos ouvidos espirituais para que possamos entender e compreender, pois nós vamos ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não é orelha,
é ouvidos. Que Deus te abençoe rique e abundantemente.